Você acreditaria se eu dissesse que o Tiranossauro Rex vivia no oceano? Não falo do megaterópode icônico, mas de uma descoberta que pode mudar nossa visão sobre répteis marinhos. Esta é uma nova espécie de mosassauro, Tylosaurus rex, e ela era absolutamente enorme. Esse novo T-Rex era um predador de topo, do tamanho de um ônibus escolar, que dominou os oceanos do Cretáceo. Hoje vamos conhecê-lo de perto. Sente-se e relaxe enquanto mergulhamos nas águas da antiga América do Norte para encarar o novo T-Rex dos mares. Antes de analisarmos o Tylosaurus Rex, vamos conhecer a história desse gênero. O Tylosaurus é conhecido pela ciência há mais de 150 anos, embora tenha passado por várias mudanças de nome. O Mosasauro, inicialmente identificado por um crânio de 1,5 metro, foi descoberto no Kansas e descrito em 1869. O paleontólogo Edward Drinker Cope publicou o primeiro artigo sobre o réptil durante as Guerras dos Ossos. Ele inicialmente se referiu a ele como Macrosaurus prologus e, em 1870, transferiu a espécie sem explicação para um novo gênero, Liodon. Durante esse período, Cope estava envolvido em uma rivalidade acirrada e muitas vezes mesquinha com o colega pesquisador Othniel Charles Marsh, enquanto os dois paleontólogos competiam para descrever e estabelecer o maior número possível de novos animais fósseis. Cope e Marsh continuaram discordando sobre o gênero após a publicação da descrição por Cope. Com o surgimento de novas espécies que seriam chamadas de Tylosaurus, Marsh defendeu que elas deveriam ser classificadas em gêneros distintos. Ele criou o gênero Rhinosaurus para reunir os que considerava diferentes, e Cope não gostou nada disso. Em vez disso, ele propôs que Ramphosaurus fosse usado como o nome desse gênero. Mas, quando descobriu que Ramphosaurus já estava sendo usado para um tipo de lagarto, nomeado em 1843, ele mudou novamente. Ele optou por Tylosaurus, que significa lagarto de protuberância, devido ao longo rostro do réptil. Com várias espécies, prorrogos, dispela e micromus, agora sob o gênero chamado Tylosaurus, o nome foi amplamente aceito para esse monstruoso réptil marinho. Com a descoberta de mais fósseis, as primeiras reconstruções de Tylosaurus mostraram-no como um animal parecido com uma cobra, quase dracônico. Com o tempo, encontraram-se espécimes mais completos, descreveram novas espécies e nossa compreensão do Tylosaurus mudou. Em 1899, Charles R. Knight retratou o Tylosaurus mais como um animal adaptado a viver sob as ondas, o que serviu de base para a paleoarte dos mosassauros por décadas. Atualmente, pelo menos 9 espécies de Tylosaurus são consideradas válidas, sendo um dos maiores e mais poderosos mosassauros do Mesozoico. Como era exatamente a aparência do Tylosaurus Rex? Amelia Zietlow, que liderou o estudo sobre esse novo lagarto marinho assustador, disse que tudo é maior no Texas, e isso inclui os mosassauros. A nova espécie, que recebeu o já icônico nome de Tylosaurus rex, media pouco mais de 30 metros de comprimento, o dobro do tamanho dos maiores tubarões brancos conhecidos. Ela difere da espécie tipo T. prologus, por ser maior e possuir dentes finamente serrilhados que eram feitos para cortar e fatiar carne. Ela também viveu em época diferente do Tylosaurus rex, que parece ter vivido um pouco mais recentemente, há cerca de 80 milhões de anos. Os restos do holótipo de Tylosaurus rex foram descobertos em 1979, mas só agora, com nova pesquisa, foi estabelecida uma nova espécie. Analisando as diferenças entre os restos de Tylosaurus e os maiores do nordeste do Texas, reuniram-se evidências que sustentam a existência de um novo animal. A equipe nomeou Tylosaurus rex em homenagem ao pesquisador de Tylosaurus, John Thurmond, e não ao Tyrannosaurus.
No fim dos anos 1960, ele sugeriu que vários restos conhecidos de Tylosaurus gigante podiam pertencer a uma só espécie e propôs o nome Tylosaurus tylacotyranus. Os pesquisadores escolheram Rex em homenagem às ideias dele, que se mostraram corretas. O coautor Ron Tykowski destacou que o Tylosaurus Rex aparenta ser bem mais agressivo que outros mosassauros. Um fóssil específico, chamado Cavaleiro Negro, pode mostrar essa evidência nos ossos do T-Rex marinho. O fóssil em questão está sem a ponta do seu longo focinho pontudo, e a mandíbula inferior do réptil sofreu uma fratura dolorosa quando ele ainda estava vivo. Havia pouquíssimos animais que compartilhavam os oceanos com o Tylosaurus Rex que poderiam causar esse tipo de ferimento, exceto, é claro, outro Tylosaurus Rex. Paleontólogos apontam isso como prova de que adultos da espécie eram agressivos e até violentos entre si, possivelmente em lutas sangrentas por território ou pelo direito de acasalar. O Tylosaurus Rex também era um predador de topo formidável. Tudo nesse grande réptil marinho era feito para ter força. Suas mandíbulas eram muito fortes, e os ossos mostram pontos de fixação de enormes músculos do pescoço, permitindo ao mosassauro cravar os dentes nos flancos dos grandes animais marinhos que caçava. Na verdade, acredita-se que Tylosaurus era capaz de comer praticamente qualquer coisa que conseguisse derrubar e colocar na boca. Tartarugas, tubarões, peixes grandes, aves marinhas, plesiosauros, cefalópodes e outros mosassauros provavelmente integravam a dieta desse leviatã do Cretáceo. Quando o Tylosaurus Rex viveu, o nordeste do Texas estava sob o antigo mar interior ocidental. Esse enorme corpo de água separava a América do Norte em dois continentes distintos, Laramídia, a oeste, e Apaláquia, a leste. O mar interior dividia a terra em duas partes, de norte a sul, e abrigava animais marinhos impressionantes e assustadores. Os mosassauros eram os principais predadores desses ambientes, convivendo com plesiosauros de pescoço longo, como o Elasmosaurus, e aves marinhas semiaquáticas, como o Hesperornis. Tubarões rápidos e agressivos, como o Cretoxirina e o Squalacorax, caçavam perto da superfície, enquanto a enorme tartaruga marinha, Archelon, vagava pelas águas abertas. Acima, pterossauros pescavam peixes enquanto dinossauros nadavam de uma costa a outra, frequentemente tornando-se vítimas dos perigos abaixo. Como muitos predadores oceânicos de topo, o Tylosaurus Rex provavelmente era um predador de emboscada, usando furtividade e velocidade para capturar presas. Com uma cauda achatada verticalmente e membros fortes em forma de remo, o mosassauro era capaz de acelerar extremamente rápido quando o momento perfeito para atacar finalmente chegava. Ao avançar, ele pode ter usado o focinho longo e mandíbulas fortes como arietes para atordoar ou desorientar a presa antes do golpe mortal. As orcas modernas são conhecidas por utilizar uma técnica semelhante e também possuem uma força de mordida massiva para derrubar suas presas, que muitas vezes são grandes. Agora, isso é especulativo neste estágio, mas talvez possamos inferir algo sobre a cor do Tylosaurus Rex ao pensarmos em seu equivalente moderno, a orca. Para otimizar sua caça furtiva, o Tylosaurus Rex pode ter apresentado contrassombreamento. O contrassombreamento é uma adaptação encontrada tanto no reino animal moderno quanto no pré-histórico, que evolui para ajudar os animais a se camuflarem. Isso pode se desenvolver para ocultar um animal tanto de predadores quanto de presas, e geralmente envolve um esquema de cores mais escuro na parte superior do animal, contrastando com um esquema de cores mais claro na parte inferior. Repare na padronagem das orcas, grandes tubarões brancos e várias espécies de golfinhos de mar aberto. No caso do Tylosaurus, uma barriga clara pode ter dificultado que presas o vissem enquanto nadavam abaixo, por causa da luz do sol. Um Tylosaurus nadando mais fundo que sua presa pareceria mais escuro visto de cima, camuflando-se nas profundezas. O Tylosaurus Rex, além de ser um predador de topo impressionante, pode transformar nossa visão sobre esses répteis marinhos.
A descoberta desse predador mostra que os mosassauros eram mais diversos do que se imaginava. Diferente de outros de sua espécie, que tinham dentes cônicos para esmagar e engolir presas inteiras, as serrilhas afiadas do Tylosaurus rex indicam que cortar era essencial em sua caça. Apesar dessas serrilhas já existirem no registro fóssil dos mosassauros, o Tylosaurus rex as apresenta em escala inédita. O Tylosaurus rex viveu cerca de 4 milhões de anos após seus parentes mais próximos, mostrando que as antigas águas do Texas sustentaram uma variedade mais ampla e especializada de répteis marinhos até mais tarde no Cretáceo. O Tylosaurus rex também pode ensinar algo novo aos paleontólogos sobre a evolução dos mosassauros. Há quase 30 anos, pesquisadores usam o mesmo conjunto de dados, sem modificações, para mapear onde, quando e como os mosassauros evoluíram. Esse mesmo conjunto de dados também acompanhou como os gêneros de mosassauros se tornaram mais especializados ao longo do tempo, à medida que se adaptavam ao seu mundo em constante mudança. A simples existência de Tylosaurus rex sugere possível erro nesse conjunto de dados. A equipe analisou fósseis de 22 museus antes atribuídos ao Tylosaurus prorogus e identificou diferenças suficientes para criar um novo gênero, mais especializado e com outra forma de processar alimento. Cientistas terão que revisar o que sabem sobre a árvore genealógica do Tylosaurus após essas descobertas, que sugerem possibilidade de ainda mais diversidade. Essas revisões indicam que podem existir mais espécies de Tylosaurus ocultas no registro fóssil já estudado por paleontólogos. Se existirem, essas novas espécies podem ter se especializado em formas diferentes de caça ou alimentação, ampliando nosso conhecimento sobre o gênero. Isso pode ir além, analisando todos os mosassauros, não só o Tylosaurus. Será que gêneros como Mosasaurus, Prognathodon ou Clidastes escondem segredos em restos históricos que podem revolucionar nossa visão desses antigos lagartos? No mínimo, é um pensamento empolgante. Tylosaurus rex mostrou novamente que grandes descobertas paleontológicas muitas vezes vêm de achados antigos dos cientistas. Às vezes pode ser muito difícil descrever espécies individuais dentro de um gênero. Isso já ocorreu com muitos seres pré-históricos, como dinossauros, e talvez ainda haja muitos a serem descobertos. Tylosaurus rex foi um dos répteis mais impressionantes dos oceanos do Cretáceo, e quem sabe para onde sua história vai a seguir. Como sempre, muito obrigado por assistir a este vídeo. Nós sempre agradecemos o apoio dos nossos espectadores. Conte pra gente nos comentários qual é o seu gênero favorito de mosassauro. É o Tylosaurus ou outro ainda mais impressionante? Até a próxima, nos vemos no próximo vídeo.